Agora é hora de você que está estudando para os desafios dos concursos públicos se preparar com as dicas que o Bom Dia Paraíba dá toda semana e ajuda você nessa caminhada. O assunto de hoje é o bicho-papão em vestibular, prova de escola, Enem e também em concurso público, é claro. A redação. Rodrigo Andrade, bom dia. Bom dia, Patrícia. É o bicho-papão mesmo, não é exagero dizer isso não, né? Na realidade, Patrícia, é algo que na vida dos concurseiros é temido. É uma coisa que, para você ter ideia, a maioria dos concurseiros se preparam mais para a área da prova objetiva e esquecem a redação. E a redação, para vocês terem ideia, ela chega a ter mais ou menos uma ideia de, em alguns concursos, de até 60% do valor de composição da prova. Então, muita gente fica prestando atenção muito em matemática, português, essas coisas e deixa a redação de lado. E quando sai o resultado do concurso, nada. É um erro grande. Vamos mostrar aqui então para os concurseiros de plantão quais são hoje, dentre os editais abertos, aqueles que exigem a redação. Caixa Econômica Federal, Ministério da Agricultura e Banco do Brasil. Importantíssimos. Muita gente interessada nesses três. Muita gente interessada nesses três. Inclusive, prova da Caixa Econômica, dia 30. Então, já tem que refinar o estudo da redação. E principalmente a questão da redação da CESP é uma redação meio puxada, carregada. Então, o concurseiro realmente, Patrícia, ele tem que estar muito ligado e principalmente ler o edital com bastante atenção para saber exatamente o que é que ele está exigindo e a forma, qual a redação vai ser cobrada no concurso. Isso é que eu ia dizer agora. O primeiro passo é saber o que as pessoas esperam dessa redação. A gente separou aqui que há duas formas de um edital cobrar uma redação dentro de um concurso público. A primeira delas, Rodrigo, textos dissertativos argumentativos. Já começou a complicar para muita gente. Seriam basicamente aqueles temas da atualidade, né? O assunto que está se falando no momento aí nos jornais e nas revistas. Patrícia, esse texto dissertativo e argumentativo é na maioria dos concursos para nível médio. Sim. Então, ele vai cobrar temas de atualidade. Então, vem sempre aquelas dicas, concurseiros, falando exatamente que você vai ter que estar a par da situação do que realmente está acontecendo no cotidiano. Então, pode ser que caia no tema da sua redação. A outra opção é textos dissertativos expositivos, na prática, sobre a área do concurso. A área do concurso. Aí já é tema de concurso na área de nível superior. Certo. É onde ele vai trabalhar temas exatamente específicos de cada área. Eu vou fazer um concurso para a área da administração, eu vou fazer um tema específico da área administrativa. Vamos então para as dicas práticas para os concurseiros. A gente está com Karine Tenório agora ao vivo num cursinho preparatório e ela vai dar dicas, um professor, né, Karine, sobre quais são aí as orientações para quem vai fazer a redação. Diga. Pois é, Patrícia, eu estou em uma sala de aula, aqui comigo está o professor Eric Anderson e ele separou algumas dicas para a gente no quadro, para os concurseiros aí não perderem aquele costume da sala de aula. Professor, estou vendo aqui que o senhor fala sobre a letra, né, na hora de escrever. Isso é importante mesmo na redação? Isso é muito importante. O primeiro aspecto que o candidato deve observar é o aspecto formal. Que tipo de letra? Os editais normalmente não estabelecem o tipo de letra, eles estabelecem uma exigência de legibilidade. Portanto, é importante que ele tenha uma letra legível, que o redator possa compreender todo o teor que foi colocado na redação. Um segundo aspecto, ainda dentro da forma da redação, diz respeito à ortografia. Eu quero lembrar que nós estamos ainda num prazo de coexistência entre dois sistemas ortográficos, e isso por força de um dispositivo normativo que está num decreto presidencial no parágrafo único do artigo 2º, em que se Então as normas antigas estão valendo, né? Estão valendo. Até o dia 31 de dezembro de 2015 podem ser usadas as normas anteriores ou pode ser escrito já em observância das normas atuais. Isso por força de um decreto que vale como lei, não é? Em sentido material. Além disso, ele deve atentar para o emprego do registro formal da língua. O que isso significa? Evitar marcas de oralidade, regionalismos, aquelas abreviações vocabulares muito comuns na conversação e na linguagem que circula na internet, o tá... Gírias, nem pensar. Gírias, nem pensar, né? O tá no lugar do está, escrever a palavra na sua integralidade, evitando as supressões. E aí, um outro aspecto importante é o título da redação. Ele é obrigatório. Se o edital não explicitar a obrigatoriedade do título, o candidato não precisa colocar. Mas é melhor não arriscar, né, professor? Olha, se o edital não explicitar, ele pode não colocar título e pode colocar, fica a critério do candidato. É o exemplo do edital da Caixa Econômica e do concurso Banco do Brasil, que é organizado pela Fundação Carlos Chagas. A Caixa Econômica é organizada pelo CESP, é facultativo o título, fica a critério do candidato. Mas os temas, muita gente fica nessa hora tentando arriscar, fica naquela ansiedade para saber qual é o tema. Como é que essas pessoas podem se preparar para esse momento? Em relação ao aspecto temático, é importante observar dois fatores.
a atualidade, a relevância social do tema. E o outro, a relação do tema com o exercício do cargo, com as atribuições do cargo. Por isso é muito importante o candidato ler, conhecer as atribuições do cargo, ler temas atuais e não apenas ler e produzir sobre o que ele leu. Porque ao fazer isso, ele estará exercitando a sua capacidade de produzir na hora em que a pressão é maior, e aí que existe uma pressão de tempo, para se escrever, para rascunhar e para fazer o texto definitivo. Ele deve atentar também para os fatores de textualidade, a coerência e a coesão. As ideias têm que estar bem concatenadas, bem amarradas no texto e escrever com clareza. O texto tem que ser entendido. Professor, muito obrigada pelas dicas. Patrícia, eu espero que os concurseiros aí tenham anotado todas. Difícil, né, Karine? Obrigada. A redação me parece muito, Rodrigo, como uma questão de prática, né? Quanto mais você lê, melhor você escreve, por aí vai. Mas eu quero saber, de todas essas dicas que o professor Eric deu, qual é aquele ponto, assim, que normalmente o concurseiro costuma errar mais? Principalmente no elo entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Muita gente, Patrícia, ele deixa de fazer, entra na introdução, se perde no desenvolvimento e a conclusão fica uma coisa totalmente sem nexo. Entendi. Então, isso é uma coisa que a maioria dos casos, já é eliminado já de cara. Então, concurseiro, preste atenção. Redação tem que ter treino. Não adianta você... Só o treino que vai levar você à perfeição. Pois é, inclusive quem está pensando aí no concurso público já pode começar a escrever aí uma redação por dia, porque sabe-se lá quando vai sair o seu edital e com certeza o tempo vai ser curto para fazer tanto treinamento. Agora, como sempre, aqui na Coluna Alô Concurseiros, a gente vai dar a dica de onde você pode estudar para o tema do dia, hoje a redação. Primeiro, o livro, Rodrigo. Esse livro, Patrícia, é um dos livros mais vendidos hoje para exatamente passo a passo de uma redação. Certo. Então, concurseiro, olha direitinho para esse livro, preste atenção. Esse livro ele vai orientar você nos principais concursos e bancas hoje que você vai poder fazer do que tem disponível no mercado. Essa aqui é a capa do livro, Redação para Concursos e Vestibulares Passo a Passo, Editora Contexto. Editora Contexto, de idade Esquarize e Célia Curto. Muito bom esse livro. Separamos também, como sempre, a bibliografia gratuita que você pode acessar aí na internet. É esse o site aí, ó, o endereço. O blog de redação, sem tio, sem cedilha, .blogspot.com.br. E aqui, ó, esse é um dos links do site, né, Rodrigo, que está falando exatamente a redação para concurso público. Esse blog, Patrícia, eu acho que é espetacular para o concurseiro. É essa dica gratuita que nós damos aqui, porque ele exatamente já está colocando os dois concursos que estão em andamento. Claro. Então, Banco do Brasil e Caixa agora ele já vai exatamente trabalhar um pouco alguns temas que ele vai dar algumas orientações para você. E tem muito mais coisa, dicas também, o contexto de como você pode fazer uma boa redação. É muito interessante que o concurseiro que realmente está fazendo o concurso da Caixa visualize esse site. O que a gente sempre fica preocupado é com aquele pessoal que pesquisa pela internet, aí acha um site qualquer, não sabe se a fonte é confiável. Nesse daqui a gente está dizendo que é, né, Rodrigo? O pessoal pode entrar, o blog de redação.blogspot.com.br. Muito bom. Hoje, antes da gente encerrar, Rodrigo, aproveitar que você está aqui, para confirmar uma informação importantíssima para os concurseiros, que é com relação ao concurso da PM. Tem data fixada à vista. Tem data fixada. Novidade tremenda aí para a nação da PM. Edital previsto para o dia 2 de abril. Então, concurseiros, não parem. Agora é hora de reforçar seus estudos e vamos à prova do dia 2. O edital já bem caminhado. A gente falou muito sobre o concurso da PM aqui e agora está certo já. No dia 2 de abril vai sair o edital completo com todas as informações e aí certamente, claro, na data a gente vai reforçar aqui as informações para você com tudo que é importante e tudo que te interessa. Rodrigo, brigadíssima pelas dicas de hoje. A gente volta a se encontrar na semana que vem, sempre à segunda-feira, com dicas aí sobre a sua rotina de estudo, sobre a sua maratona de estudos. Alô, concurseiros, @cabobranco.tv.br ou alô, concurseiros, @paraíba.tv.br. Escreve pra gente, mande sua dúvida, mande sua sugestão, mande o seu edital que você quer saber mais detalhes. Fique à vontade, pode interagir com a gente. Até semana que vem, Rodrigo. Patrícia.